Olá, graça e paz, bom dia. Eu sou o pastor Juan Cruz. Somos da Igreja Evangélica Semeando Família. E é bom estar com você. Esse é um programa Semeando Vida. Está comigo aqui os pastores lá da Semeando Família de Araruama, pastor Fabiano Consoli. Bom dia. Bom dia você que está nos ouvindo, nos assistindo na cidade de Araruama, Bacaxá, Saquarema, Iguaba Grande, Iguabinha. Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Pastor Márcio Bretas. Pastor Márcio, lá na Semeando Família de Jardim Esperança. Glória a Deus, querido. Graça e paz, querido que nos ouve aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Lembrando a você que nossos cultos nas filiais são sempre às quintas, né? E aqui na sede em São Pedro da Aldeia, às quartas-feiras, culto da família, 19h30. É bom estar com você. E se você tem sido edificado por esse programa e quer voltar em algum deles, se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Nós temos colocado lá os programas anteriores. Acompanhe lá, comente, compartilhe, semeie a vida de Deus, tá? Nós vamos, nesse momento, orar e o pastor Márcio vai ministrar e compartilhar a palavra conosco nesta manhã. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, Senhor. Já colocamos as nossas vidas diante do Senhor e cremos nessa manhã que o teu cuidado, o teu favor está sobre nós. Agora, através da tua palavra, nos encha, nos advirta, Senhor, nos direcione, nos mostre o teu caminho, pois a tua palavra é, ó Deus, o caminho. Senhor, tu és aquilo que precisamos, ó Pai. Muitos nesse momento, ao ouvir essa palavra, serão confrontados, edificados e instruídos para a glória do Senhor. Obrigado, fique conosco, em nome de Jesus. Pastor Márcio com a palavra. Amém. Queridos, o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 18, diz assim: e dizia, a que é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore. E em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus. Aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu. E depois Jesus vem falando a respeito de um fermento que lançado na massa também dá o crescimento. Então, a gente precisa entender, querido, que o reino de Deus, na vida do homem, na vida do ser humano, na vida da comunidade, na vida do bairro, da cidade, né, na vida do estado, do país, o reino de Deus, quando chega, é para fazer uma diferença, né? Para causar aquilo que é um crescimento, Jesus falando. E aí, trazendo essa palavra aqui, Jesus vem falando muito a respeito desse crescimento, mas eu entendo, pastores, que esse crescimento, muita gente tem entendido da forma errada. Porque o reino de Deus é para trazer um crescimento não só para a minha vida, mas na vida dos outros também. Você vê que um grão de mostarda, o camarada lançou na sua horta, cresceu, e as aves vieram, se aninharam ali. Então aquela sementinha que cresceu não foi para abençoar só o dono da horta, mas também quem estava em volta, né? O fermento, a mesma coisa. Foi lançado ali na massa para que desse um crescimento, não só para alimentar quem fez o bolo, mas quem tivesse ali, né, em volta, com fome também. Então o reino de Deus é isso. É para que as pessoas venham buscar em quem já tem o reino de Deus dentro de si, né, um alimento, uma palavra de cura, né, uma atenção, uma direção, uma orientação, um conselho. Só que as pessoas têm entendido esse reino de Deus de uma forma muito diferente, cara. Com esse crescimento como se fosse em quantidade, né? Esquece aquilo que é qualidade. Alguém já comeu bolo solado? Não é bom, cara. É ruim, entende? Então não adianta a gente querer fazer algo, mas da forma errada. Então muitos de nós aí tratando daquilo que a igreja tá até fazendo, mas fazendo da forma errada, né? Tá batizando, mas batizando da forma errada, né? Tá recebendo as pessoas, mas recebendo da forma errada. Tá enviando,
mas da forma errada. Então, aí você vê que não há um crescimento naquilo que é o reino, porque o reino não está sendo de Deus, o reino está sendo do homem. Porque as pessoas não estão buscando a direção de Deus para fazer com que esse reino cresça da forma saudável. As pessoas estão buscando estratégia de si, do homem, para poder funcionar, para alcançar o outro homem. Entende? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Cara, presta atenção, quando o homem pega a semente de mostarda e lança lá na sua horta e cresce, a folha da mostarda é enorme, né? E as aves do céu vêm ali e se animam. Ninguém chamou as aves, cara. Elas viram que era bom e vieram. Você entende isso? O reino de Deus é assim, cara. O reino de Deus é assim. É claro que a gente usa, né, mídia, mas não com a preocupação de que a pessoa venha e não haja uma mudança, mas de que ela conheça aquilo que é o reino de Deus. Aí é um crescimento. Se a gente conseguir não fazer membros, mas fazer discípulos, aí vai haver um crescimento. Então há uma preocupação muito grande. Existem pessoas hoje, pastor Juan, que lançam a semente. Ela cresce. As aves vêm. O que ela faz? Lembra, pastor Fabiano, aqueles alçapãozinhos que botava para pegar? Ou botava acho que era visgo, né? Para o pássaro ficar preso ali. Então as pessoas estão agindo dessa forma, não estão fazendo discípulos para Jesus ou para o reino, estão fazendo discípulos para si. Prende o cara numa gaiolinha, o cara fica preso ali, ele acha que em lugar nenhum mais ele vai poder frutificar e vai poder crescer. Está errado, querido. Jesus falou assim: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos. E a gente precisa entender que para o reino de Deus crescer, querido, a gente precisa fazer discípulos para Cristo, né? E não para o homem. É claro que há uma admiração, tem aquela pessoa que você se espelha mesmo como uma referência de homem de Deus, de mulher de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de que forma a gente tem trabalhado para que o reino de Deus cresça. De que maneira a gente tem feito, né, para que as coisas de Deus aconteçam. É isso que eu estou falando. E não é ninguém. O cara não foi lá, pardal, vem para cá, passarinho. Não, eles viram que era bom. Então as pessoas hoje precisam olhar para a igreja, e aí tratando a igreja de instituição e igreja, cada um de nós, como algo bom. Eu quero estar junto, eu quero estar perto, eu quero conhecer o que eles conheceram. Né? As pessoas precisam olhar para a igreja, aí estou falando do prédio, e falar, poxa, ali é um lugar atrativo, cara, eu quero para lá. Assim como os pássaros viram que a planta era boa, a sombra era boa e foram para lá. Então, o que nós precisamos fazer como igreja, né, é deixar com que o Espírito Santo de Deus resplandeça, cara, para que as pessoas olhem, poxa, pastor Juan tem algo bom, quero me aproximar dele, quero conhecer o que ele conheceu. Pastor Fabiano, não, é um homem diferente, porque as pessoas precisam ver isso em nós. Quando há um crescimento saudável, essas coisas acontecem, o crescimento vem. Né? Não precisa a gente fazer tantas coisas, pode até fazer tantas coisas, mas se Deus estiver nessas tantas coisas. Não adianta a gente fazer muita coisa se o Senhor não estiver na frente. Né? Então tem pessoas fazendo sem Deus estar na frente do negócio, sem Deus ter aprovado, sem Deus ter direcionado aquilo que precisa ser feito, né, pastor? É assim, a gente percebe hoje, pastor, o grande espírito de manipulação. E a maioria das vezes pessoas estão aprisionadas nessa gaiola, sendo alimentadas. Quem está aprisionando conhece que o tipo de fermento que tem semeado não é um fermento sadio, que tem trazido algo pesado, algo que tem paralisado. E quando essas pessoas verdadeiramente conhecem o verdadeiro reino de Deus e se libertam dessas coisas, elas começam a perceber que tudo aquilo que viveram lá atrás foi coisas que trouxeram dores. É o que a gente mais encontra hoje. Você que de repente está nos assistindo, quanto tempo eu posso falar por mim, né? Eu não devo falar de ninguém, eu tenho que falar de mim mesmo. Eu vivi um certo tempo da minha vida aprisionado dentro daquilo que achando que era uma resposta para a minha vida. E não era. Quando eu percebi aquilo, era algo que me trazia mais dor do que alegria. Então, era verdadeiramente um bolo solado, não servia para nada. Um bolo solado você pode estar com muita fome, além de ele amargar, dependendo, se ele queimar, não presta para nada. Nem o café substitui aquele gosto. Então, muitas das vezes a gente encontra-se aprisionado verdadeiramente dentro de uma religião. Então, verdadeiramente, pessoas encontram aprisionados em sistemas religiosos, sendo que Jesus Cristo não é nada disso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E de pregar o evangelho, Jesus já vai enviar qualquer um. Deus quer tratar você para poder preparar para poder enviar.
Paulo verdadeiramente exercia o verdadeiro apostolado. Ele trazia, cuidava, preparava e enviava. E hoje, pega e envia pessoas presas ao visgo. Não, você tem que falar aquilo que eu quero. Você consegue entender? Então isso é muito perigoso nos dias de hoje. Não é isso, pastor? O que nós temos presenciado, né, pastores, infelizmente, é um crescimento que termina em si mesmo. Todo crescimento que termina em si mesmo, ele é perigoso. Ele é tóxico. Porque todo crescimento dado por Deus, e é bom a gente ressaltar aqui, Deus é um Deus que gosta do crescimento. O problema é que o tipo do crescimento que termina em si mesmo nada tem a ver com Deus. E aí muitos optaram em não crescer. A palavra multiplicação se tornou uma palavra quase que excluída do vocabulário de alguns, por causa dos traumas. Agora vejam só, uma pequena semente tão pequena como da mostarda, caindo numa terra boa, ela cresce, as árvores são grandes, suas folhas são largas, a ponto dos pássaros, né, se aninharem. Então, o que significa? Que algo, amados, sabe, quando é puro, verdadeiro, certo? Colocado no lugar certo, na terra boa. O que é a terra boa dentro da palavra de Deus? O nosso coração. Quando o nosso coração é terra boa, frutifica. A palavra diz o quê? E vai crescer e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Então também fala sobre níveis de crescimento. O problema é quando o seu nível é 30 e você quer 100. E aí entra aquilo que é a manipulação. Quando você mascara 100, mas na essência é 30. E aí isso gera uma série de traumas, aonde muitas das vezes as pessoas, sabe, ficam nessa roda maléfica, destrutiva, e infelizmente vivendo aquilo que é a destruição da essência de um crescimento saudável, um crescimento que é nutritivo para outros. Você vê, as aves vêm, depositam ali os seus ovos, passam um período, e o que nasce daquelas árvores? Novos pássaros. Ali aqueles pássaros novinhos são alimentados. Então a gente está falando de um crescimento aonde via reino, o reino de Jesus, aonde via Jesus, aonde via graça, certo? E não construções pessoais, aonde tem benefício próprio. Vai ter crescimento, vai ter vida sendo multiplicada, vai ter alimento. E aí eu já disse isso aqui num programa anterior, e compartilho porque tem uma relação. Um autor famoso, ele já é falecido, ele fala assim, olha, o cristianismo nos deu asa, nos tornou como pássaros, mas a religiosidade nos construiu gaiolas. E infelizmente, talvez em volta dessa árvore formada por algo tão simples que é o Evangelho de Cristo, construíram grades. E aí esses pássaros não podem mais, sabe, compartilhar daquilo que é essa liberdade. Como Paulo declarou em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Chegando ao final desse programa, tá? O que nós temos como esperança é que o Evangelho da graça, do perdão, da reconciliação, da essência em Cristo, possa, sim, como uma coisa tão pequena como é o grão de mostarda, cair em terra boa do teu coração e crescer, frutificar. E aquilo que é o reino de Deus em você, ser um lugar de acolhimento, onde pessoas, onde chegarem na sua vida, vão poder multiplicar-se, crescer, com aquilo que é a vitalidade e a saúde do Senhor. Amém, querido. Beijo aí no teu coração. Tenha um dia de paz, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família. Fique na paz.